Olá pessoal, tudo bom? A receita de hoje vai ser esse pão que vocês viram aí no início do vídeo, feito com fermento sólido. Esse daqui é o meu fermento que eu guardo na proporção 50, 50 e 75. Ele já está há alguns dias na geladeira, né? Chegou a hora de alimentar. Vou separar primeiro a minha massa mãe, que é 50, 50 e 75, mas eu não vou gravar essa parte, porque eu já tenho aí no canal e eu vou deixar o link de como eu alimento o meu fermento na descrição do vídeo, ok? Eu vou separar aqui, depois que eu tirar o fermento para fazer a minha massa mãe, o que sobrou eu vou tirar 30 gramas para fazer a primeira alimentação para a nossa receita de hoje. Vou estar utilizando a Renata Super Premium, mas você pode usar a farinha que estiver ao seu alcance. Às vezes, quando eu não tenho a Renata, eu uso a Dona Benta Reserva Especial. Separei aqui 30 gramas de fermento, vou precisar de 15 gramas de água, estou usando água mineral em temperatura ambiente e 30 gramas de farinha de trigo. Adiciono a água com a ajuda da colher e do garfo. Eu vou dissolvendo um pouco esse fermento. Adiciono a farinha. Misturo bem. Sempre misturando até incorporar toda a farinha, tá? Não pode deixar a farinha sem misturar. É uma massa firme. Tem que mexer com a mão mesmo, tá? E dar uma sovada. Só tô misturando um pouquinho com o garfo e já vou colocar a mão na massa. Já misturei toda a farinha, agora vou sovar até essa massa ficar lisa e soltar das mãos. Vou continuar sovando aqui e já volto. Pronto, pessoal, já misturei bem, tá? Vou bolear na palma da mão mesmo. Vou passar para um copo. Esse copo aqui tem 12 centímetros de altura. Com a ajuda da colher, eu acerto aqui para poder fazer a marca aonde ele está. Vou aguardar esse fermento mais que dobrar de volume para fazer a segunda alimentação. Fiz aqui a marca. Aqui é a primeira alimentação, 30 de fermento, 15 de água e 30 de farinha de trigo. Vou cobrir com um filme plástico. Já fiz os furos com palito de dente. Vou cobrir com papel toalha. Vou colocar um elástico. E vou aguardar ele mais que dobrar de volume e já volto para fazer a segunda alimentação. Chegou a hora de fazer a segunda alimentação. O meu fermento, ele mais que dobrou em apenas 2 horas. A temperatura hoje está em torno de 28 graus. Pode ser que na sua região demore um pouquinho mais, de 3 a 4 horas, tá? Não tem problema. Para essa segunda alimentação, eu vou utilizar 50 gramas de fermento, 25 gramas de água e 50 gramas de farinha de trigo. Separei aqui 50 gramas de fermento, adiciono a água. Com a ajuda da colher, olha, segura aqui com o garfo, vai diluindo um pouquinho. Adiciono a farinha. Como fica uma massa muito firme, tem que misturar com a mão. Olha, misturei toda a farinha, tá? Não pode deixar nem um pouquinho de farinha sem misturar. E agora eu vou sovar bem até essa massa desgrudar da mão. Olha, já está bem misturadinho, não gruda mais na mão. E eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz o outro, tá? Vou bolear ele
Vou passar para um copo ou para um vidro, né, se você tiver. Boleei, vou deixar ele um pouquinho comprido assim para facilitar para colocar no copo. Com a ajuda do dedo ou de uma colher, você acerte o fermento, faça uma marca. Já fiz aqui a marca, coloquei a quantidade, 50 gramas de fermento, 25 de água e 50 gramas de farinha de trigo. Aqui eu vou fazer o mesmo processo, cobrir com filme plástico, fazer uns furinhos. Vou cobrir com papel, vou colocar o elástico. E vou aguardar ele mais que dobrar, vou ficar de olho aqui no horário, porque em questão de 2 horas mais ou menos, ele já estará pronto. Voltei aqui com o meu fermento já no ponto de ser usado, tá? Ele mais que dobrou, levou exatamente 2 horas, o mesmo tempo que levou a primeira alimentação. Quando o fermento mais que dobra, pessoal, é a melhor hora de iniciar a receita, tá? Vamos então dar início a mais uma receitinha. A receita de hoje é uma receita básica. A única diferença aqui é na hidratação do fermento, tá? Que é feito com 50%. Teve uma inscrita que perguntou se poderia fazer o pão com o lievito, né? Então aqui está a resposta, porque essa alimentação, se vocês repararem bem, é a mesma alimentação que eu fiz para fazer o panetone. Vamos então à quantidade dos ingredientes. Aqui eu tenho 400 gramas de farinha de trigo, 292 gramas de água em temperatura ambiente, 8 gramas de sal. E aqui eu vou utilizar o fermento todo, tá? Nem precisa pesar. Coloco todo o fermento. Aqui, para facilitar, eu vou picar um pouco esse fermento para misturar melhor a água. Adiciono a água. Vou adicionar apenas um pouquinho para ajudar a dissolver um pouco esse fermento, depois eu adiciono o restante. Coloco o restante. Adiciono a farinha e o sal. Agora é só misturar bem. E agora é só misturar com a mão. Aqui não precisa sovar, é só misturar bem a massa. Já está bem misturado. Vou tampar com a touca plástica. E levo à geladeira por 40 minutos. Depois eu volto fazendo a primeira dobra. Já se passaram 40 minutos. Vou passar minha massa para esse refratário. Aqui eu tenho uma vasilhinha com água. Vou molhar só o fundo aqui. Se você quiser passar um pouquinho de azeite e depois molhar um pouquinho, tá? Mas não deixe água aqui para não encharcar a massa, ok? Vou começar agora o processo das 4 dobras a cada 30 minutos. Vou fazer a primeira sempre molhando a mão. Estico e dobro. Estico e dobro. Estico e dobro. E vou fazendo dessa maneira até circular toda a massa. Viro a massa, cubro com a touca plástica e aguardo 30 minutos para fazer a segunda dobra. Já se passaram 30 minutos, hora da segunda dobra. Molho as mãos, viro a massa, estico e dobro, estico e dobro. Assim circulando toda a massa. Feito isso, viro novamente,
Cubro novamente e aguardo 30 minutos para a terceira dobra. Já se passaram 30 minutos, hora da terceira dobra. Molho a mão, viro a massa e vou repetir a mesma dobra. Feito isso, viro a massa, cubro novamente e aguardo mais 30 minutos para fazer a quarta e última dobra. Já se passaram 30 minutos, hora da quarta e última dobra. Molho a mão, viro a massa, pico e dobro. Viro a massa, cubro com a touca plástica e aguardo 30 minutos para fazer a pré-modelagem. Já se passaram 30 minutos, hora da pré-modelagem. Polvilho um pouco de farinha sobre a massa, polvilho um pouco de farinha, viro a massa, faço algumas dobras, bolei um pouco essa massa aqui, bolei a massa, vou colocar aqui no cantinho, vou cobrir e aguardar 30 minutos para fazer a modelagem. Já se passaram 30 minutos, hora de fazer a modelagem. Aqui eu tenho o cesto, coloquei uma touca não tecido, já polvilhei um pouco de farinha de trigo, para quem tem farinha de arroz e preferir também pode. Polvilho um pouco de farinha na bancada, com a ajuda da espátula viro a massa. A minha massa fermentou muito rápido, tá? Por isso que eu deixei apenas 30 minutos. Para quem está acostumado a fazer esse pão, escolha a modelagem de sua preferência, tá? Eu gosto muito de fazer esse tipo aqui, olha. Estico, dobro aqui, tá? Faltando 3 dedinhos aqui. Pego aqui nas pontas, abro e dobro. Pego essa parte daqui, olha, dobro. Pego as duas abas aqui. Ok? Venho aqui, olha. Agora é só aguardar um minutinho para a massa selar por baixo e passar para o cesto. Já se passaram mais ou menos uns 2 minutinhos. Vou passar minha massa para o cesto, passando essa parte aqui, olha, da emenda para cima, tá? Polvilho um pouco de farinha sobre a massa e com a ajuda da espátula, viro a massa. Coloco um pouco de farinha sobre a massa aqui, olha. Bom, pessoal, a massa tá bem fermentada, olha, bem bonita. Vou colocar outra touca não tecido por cima. Vou colocar dentro de um saco plástico e levar para a geladeira e deixar descansar no mínimo 12 horas. Esse tempo pode variar, tá? Pode ser que a sua massa precise ficar um pouquinho mais de tempo, ok? Voltei aqui com a minha massa fermentada. Ela ficou descansando na geladeira por 13 horas. Já pré-aqueci o meu forno a uma temperatura de 250 graus por 35 minutos. Caso você vá usar a panela de ferro, não esqueça de pré-aquecer a panela com a tampa durante esses 35 minutos também. Para assar o meu pão, eu vou precisar do papel Dover. Papel Dover é esse aqui, olha, que tem a parte brilhosa, que vai ficar em contato com a massa. E vou estar assando na panela Cocotte Savoy. O bom dessa panela aqui, pessoal, é que ela não precisa ser pré-aquecida, tá?
é super leve também e dá um excelente resultado nos pães. Vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo sobre a massa. Viro minha massa sobre o papel Dover. Se você quiser deixar o pão assim, fazer o corte e já pôr na panela, pode, tá? Eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo sobre a massa. Passo a mão de leve. Tenho aqui uma lâmina, tá? Coloquei aqui no palitinho de churrasco. Se caso você quiser só usar a lâmina, também pode, ok? Vou fazer um desenho aqui dos lados e fazer um corte no meio. E agora vou fazer o corte no meio. Entro com a minha lâmina em pé, ok? Depois que ela entrar, eu venho cortando com ela deitada, ok? Inclino e deito e venho cortando. Feito isso, coloco minha massa dentro da panela. Na hora que você colocar a massa dentro da panela, se você perceber que o corte onde você fez colou um pouco, você vem com a lâmina e passa novamente sobre o corte, ok? Tampo a panela. Aqui eu tenho 2 prendedores de metal. Coloco de um lado e do outro. Vou levar ao forno a uma temperatura de 250 graus por 25 a 28 minutos com a tampa, ok? Passado esse tempo, retiro os grampos, tiro a tampa e reduzo a temperatura para 220 e deixo assar por mais uns 20 minutos mais ou menos, ou até que ele esteja bem assado. Vou levar ao forno e já volto com meu pão assado. Voltei aqui com meu pão assado. Deixei assando 28 minutos com a tampa, depois eu tirei e reduzi para 220 e deixei aproximadamente 20 minutos também, tá? Até ele pegar essa corzinha aí. Caso você queira ele mais moreninho, deixe mais um pouquinho, ok? Vou deixar esfriar, depois eu volto cortando ele. Bom, pessoal, o pão já está frio. Vou cortar para ver como ficou por dentro. Olha, o pão ficou bem assado e macio. Ó, pessoal, o pão ficou bem saboroso, tá? Nada de acidez, ficou uma delícia. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.